Isso quebrou um protocolo que vem desde o tempo da Guerra Fria. Isso foi essencialmente uma operação da OTAN. Vamos soltar os Oreshniks. Agora, em massa. Uau! Bom, não preciso dizer para vocês onde eu estou, né? Atrás de mim é a torre do Ministério das Relações Exteriores. Esse é o começo da semana em Moscou. Eu cheguei aqui no fim de semana, um dia antes do olho do vulcão, que foi o ataque de drones contra os bombardeios estratégicos em duas, não em cinco, em duas bases especiais russas. E é uma loucura. Nas últimas 48 horas é uma loucura absoluta. Hoje, o dia que eu estou gravando para vocês, foi alucinante. Eu tive conversas muito importantes ontem à noite num jantar com fonte altíssima de inteligência russa. Hoje eu fiquei 1 hora no telefone com meu grande amigo Alastair Crooke. A gente concorda em praticamente todos os pontos principais. E o ponto principal de toda essa história, eu estou com as notas da coluna que eu escrevi. No momento que eu estou falando para vocês, a coluna ainda não saiu. No momento que vocês estão vendo esse Pepe Café, a coluna já terá sido publicada em inglês e já terá tradução em português, inclusive, e em outras línguas. É uma coluna extremamente sensível, porque é um assunto de uma sensibilidade extraordinária. Um ataque de drones direto em solo russo contra uma parte da tríade nuclear estratégica russa. A seriedade disso é inimaginável. E não é por acaso que há um silêncio tonitruante vindo das mais altas esferas de poder russas, inclusive os nossos amigos do Ministério aqui atrás. Maria Zakharova não falou nada até agora. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, não falou nada. Presidente Putin, o seu porta-voz Dmitry Peskov, Patrushev. É o silêncio. Por que esse silêncio? Isso está na nossa conversa de hoje com o Alastair. E ontem à noite com o meu interlocutor russo privilegiado. O poder russo, o Kremlin e o Conselho de Segurança russo têm que estabelecer, com uma margem, eu diria, de 100%, não 99%, o percurso. Quem autorizou, quem deu a luz verde para um ataque contra uma parte da tríade estratégica nuclear russa? Se esse ataque fosse contra uma parte da estratégia nuclear americana, zilhões de bombas de Tomahawk estariam voando agora, nesse momento já. Mas os russos não trabalham assim. Os russos, a estratégia russa, desde o domingo, e nessas últimas 48 horas, o momento que eu falo com vocês, é silêncio, porque a investigação é 24 horas sobre 24, o tempo todo, para estabelecer a cadeia de comando, como isso aconteceu, quem está envolvido, o envolvimento da CIA e do MI6 inglês, até que nível foi uma facção rogue, uma facção selvagem, canalha da CIA. No caso do MI6 também, veio diretamente da liderança do MI6 ou não. Como eles se coordenaram e como isso se coordenou com Kiev, que foi apenas um executor relativamente medíocre, porque no ataque de 5 bases, em 3 foi um desastre total, não aconteceu nada, e nos 2, desde o começo, uma operação de PR, basicamente, de relações públicas, abatemos mais de 40 aviões da Força Estratégica Russa. Uma besteira absolutamente inominável, repetida por toda a mídia ocidental, em bloco, em coro, gritinhos histéricos, pulando e dançando. Não foi isso que aconteceu. Então, no momento, no começo da semana, o que a gente tem estabelecido com certeza é que provavelmente, no máximo, 5 bombardeios estratégicos Tu-95 russos foram atingidos. O grau
de possibilidade de recuperação de cada um deles varia. Ontem à noite eu escutei uma cifra de que apenas 3 foram atingidos, digamos, mortalmente. Pode ser 5, pode ser inclusive 6, mas não mais do que isso. E mais outros bombardeios também e aviões de reconhecimento. Ou seja, em termos da frota de bombardeios estratégicos russa, que até o final da semana, entre os Tu-95, que a gente chama aqui de o grande urso, the big bears, os grandes ursos, eram 58. Se 5 até 6 foram atingidos, isso é menos de 10% ou equivalente de 10% da frota de bombardeios estratégicos russos. Não vai alterar absolutamente nada no campo de batalha. Mas, é claro, isso foi uma operação fundamentalmente de relações públicas. Os ucranianos, a narrativa ucraniana, que não pode ser confirmada de maneira nenhuma, é de que essa operação está em planejamento há 1 ano e meio. É impossível uma operação dessa envergadura ter sido planejada durante 1 ano e meio e não ter tido nenhum vazamento, lugar nenhum. Então isso está para ser estabelecido, como a operação foi coordenada e pode ter sido apenas nos últimos meses. E depois de várias ameaças dos chihuahuas guerreiros do Ocidente, de que eles iam aumentar a pressão em cima da Rússia. Agora, o fato principal, obviamente totalmente escamoteado pela mídia ocidental, e eu imagino mesmo à distância intergaláctica a mídia mainstream brasileira, isso quebrou um protocolo que vem desde o tempo da Guerra Fria, que é o Tratado New START, o Tratado START de armas nucleares, que prevê, entre outras coisas, que os bombardeiros estratégicos, tanto dos Estados Unidos quanto a Rússia, devem estar a céu aberto, no asfalto, nos aeroportos, porque eles podem ser controlados por satélite e pode-se examinar se eles estão carregando uma carga nuclear ou se foram, digamos, desmobilizados e carregam apenas uma carga civil ou estão estacionados sem nada. E isso explica por que eles foram atacados a céu aberto, uma enorme discussão que está rolando desde o domingo. Por que eles estavam a céu aberto? Porque esse é o protocolo do Tratado New START, que foi totalmente destruído. Ou seja, essa operação canalha, que nós podemos... rogue, no sentido de canalha, rogue em inglês, no sentido de uma tradução em português, canalha, destruiu um equilíbrio que durou durante a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria. O New START Treaty, o novo tratado, foi negociado alguns anos atrás e ratificado até fevereiro do ano que vem, onde ele vai estar basicamente morto depois do que aconteceu agora. Isso mantinha um equilíbrio entre superpotências nucleares facilmente verificável e impedindo uma derrapada. Agora que onde a gente tem esse paradigma de que uma enxurrada de drones, seja como foi a operação e seja como ela foi planejada, uma enxurrada de drones podem ser capazes de atacar bombardeios estratégicos, tanto russos quanto isso poderia ter acontecido contra os Estados Unidos por algum ator canalha, vocês podem imaginar todo tipo de possibilidades. Isso destrói totalmente esse equilíbrio adulto que existia no pós-Guerra Fria. Então a responsabilidade, inclusive, evidentemente, aquela coisa, aquele amálgama neonazi que controla o que passa por governo em Kiev e tanto o SBU quanto o GUR, a inteligência ucraniana e a inteligência militar ucraniana, os neonazis que controlam todos esses caras por trás, desde o começo, não é a nossa operação, foi uma operação extraordinária, nunca vista, destruímos 34% da frota estratégica russa, é o que eles estavam gritando desde o começo. Foi interpretado aqui
pelas mais altas esferas do poder, e eu tive essa confirmação ontem à noite no jantar, como uma operação de operações públicas, basicamente. Do domingo para a segunda, em 24 horas, já se tinha, da parte da inteligência militar russa, uma avaliação bastante próxima da realidade do que realmente foi atingido. Não é significativo. É, sim, uma perda extremamente dolorosa, em vários aspectos, uma humilhação da Rússia mundialmente, e isso é visto como uma humilhação do ponto de vista de que um bando de drones solto por um bando de gangsters é capaz de um desastre dessas proporções. Mas o principal é quem está por trás. O que a gente volta justamente ao... Essas são as notas que eu guardei da minha coluna, com vários pontos principais que eu quero relatar para vocês, coadunados com o que foi discutido em Istambul, e em relação à amplitude do ataque de drones, o kabuki de Istambul foi basicamente um diversionismo. Gerou, evidentemente, zilhões de manchetes no mundo inteiro e monopolizou as redes sociais, mas não aconteceu nada importante em Istambul. Apenas um acordo de troca de prisioneiros e de troca de cadáveres de prisioneiros, de ex-prisioneiros. Só isso. Assuntos de estratégia profundos e debates sobre analisar as causas da guerra desde antes de Maidan em 2014 para se chegar a um possível cessar-fogo e aí a um tratado que a Rússia dessa vez explicitou em Istambul na segunda-feira. Na hora que for assinado um tratado, se jamais for assinado esse tratado de paz entre Rússia e Ucrânia, ele tem que ser legitimado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ratificado, estampado e assinado por todos os membros do Conselho de Segurança. O que inclui, como vocês sabem, 3 ocidentais: Reino Unido, França e Estados Unidos. Temos também Rússia e China, evidentemente, que ratificariam imediatamente se houvesse um tratado. A gente não sabe qual seria a reação dos chihuahuas europeus e muito menos dependendo de quem ratificaria isso dos Estados Unidos, se for ainda na administração Trump 2.0 ou depois, que tanto pode ser seu sucessor Vance ou um democrata voltando ao poder. Ou seja, uma nebulosa absoluta. É absolutamente impossível explicar para o público ocidental como funciona o pensamento estratégico russo quando eles estão confrontados com essa é uma verdadeira linha vermelha explicitada na reforma da doutrina militar russa há menos de um ano atrás, pelo próprio presidente Putin. É um ataque a um dos componentes, talvez o elo mais frágil, mas um dos componentes da famosa tríade estratégica nuclear russa. Os bombardeios estratégicos que são capazes de transportar armas nucleares, especificamente os Tu-95. Por isso que eles estão, mais uma vez, entre o domingo, a segunda e a terça, a gente viu claramente como o silêncio russo é explicado pelo fato de que eles querem determinar a cadeia de comando em minúcias. Existe, desde o domingo para a segunda e chegando para a terça, isso eu abri a minha coluna falando diretamente sobre tudo isso. A atmosfera e um certo consenso entre as classes mais bem informadas em Moscou, pessoal de inteligência, pessoal ligado à inteligência, a academia de alto nível que tem trânsito direto com o poder, com o Kremlin, com o Ministério das Relações Exteriores.
há vários consensos, há pelo menos 2 consensos. O mais óbvio, que é um consenso popular, vamos soltar os Oreshniks. Agora, em massa, mais uma massa gigantesca de mísseis balísticos. Todos os alvos que devem ser atingidos em Kiev e pela Ucrânia. Isso é um consenso nacional, praticamente. O mais complicado é que entre a opinião informada e quem faz política, geopolítica e política militar decisória aqui em Moscou, isso foi essencialmente uma operação da OTAN, basicamente Estados Unidos e Reino Unido, basicamente CIA e MI6. O que não está estabelecido é que CIA e que MI6, que facções, se foi direto, mais uma vez, se isso veio lá de cima ou se foram facções canalhas, tanto da CIA quanto do MI6 trabalhando juntos, possivelmente com um input do Mossad. Nós discutimos muito aqui que a ideia de ter caminhões com falsos tetos soltando drones é muito similar com a operação Mossad de explodir pagers contra o Hezbollah. Então pode ter havido uma inspiração, digamos, vinda do Mossad. E isso sendo um ataque da OTAN, Estados Unidos e Reino Unido direto contra ativos estratégicos nucleares russos, isso quer dizer, na prática, segundo a doutrina nuclear russa, uma declaração de guerra. Moscou não está a ponto de encarar isso como uma declaração de guerra tácita, mas como, digamos, um embrião de uma declaração de guerra. Por exemplo, ontem teve um exercício em altíssimo nível, um gaming de inteligência, onde estava 4 personagens, 4 atores principais na mesa e os presentes estavam discutindo o intercâmbio desses 4 atores no tabuleiro. Rússia, Estados Unidos, China e Europa. A Europa descartada em todos os cenários. Ridículo, nem se qualifica. E o cenário nuclear, evidentemente o cenário nuclear mais complicado, Estados Unidos e Rússia, mas não Estados Unidos como o governo estabelecido. Facções canalhas americanas, controladas pelos neocons espalhados pelo Beltway inteiro, né? Washington, Virginia, Maryland, que é o sonho Dr. Strangelove desses caras todos há décadas, que é um first strike, um primeiro ataque nuclear, incapacitando a capacidade de reação da Rússia. O que é um sonho absolutamente estúpido. Isso já foi totalmente dizimado pelos melhores especialistas militares, inclusive alguns deles americanos, fora já do complexo industrial militar. E, obviamente, o fato de que Kiev, na prática, destruiu o acordo New START, está morto, e qual vai ser a sequência do equilíbrio nuclear entre as 2 potências? Que as 2 potências têm que chegar a esse acordo, inclusive se defendendo de gangsters como a associação de Kiev com a associação canalha CIA-MI6. Então esse é um consenso aqui, basicamente. E a terceira parte, que é mais ou menos, já escapa ao consenso, mas é a pergunta crucial que está sendo feita não só nas redes sociais russas, em canais militares russos, mas ao nível a escala máxima de poder, até que ponto Trump sabia desse ataque contra ativos estratégicos nucleares russos, se ele foi completamente mantido à parte, se o que se criou foi a possibilidade de o que a gente chama de plausible deniability, de negação plausível de que ele sabia ou poderia saber de algo, mas não todos os detalhes da operação. Então tem vários elementos paralelos ao fato. Trump
Se Trump não deu a ordem, quem deu a ordem? Ninguém sabe. Não pode haver um vazamento disso, evidentemente, nos Estados Unidos, e os russos estão tentando entender e botar as peças do tabuleiro para o cenário mais plausível. Eles estão trabalhando em vários cenários ao mesmo tempo. Dois fatos muito interessantes, diretamente ligados a Trump sabia ou não. E isso me confirmaram na segunda-feira à noite. Não foi Lavrov que telefonou para o secretário de Estado, Marco Rubio. Foi ao contrário. Marco Rubio ligou para Lavrov correndo, teoricamente para pedir desculpas e condolências pela morte de civis russos na operação terrorista, já definida pela Rússia como operação terrorista, de explodir uma ponte caindo em cima de um trem de passageiros civis, com mortes e dezenas de feridos. Então, a desculpa de Marco Rubio foi: eu liguei para dar condolências diretamente a Lavrov. Nenhuma palavra sobre o ataque de drones aos bombardeios estratégicos russos. Outro ponto já delimitado e bastante pertinente: o ex-comandante de um platoon no Iraque, depois âncora e blá 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 oficial da Fox News, e que hoje é o secretário de Defesa, o líder do Pentágono dos Estados Unidos, Hexet, acompanhou o ataque de drones em tempo real. Tudo isso é muito interessante porque o silêncio russo, de todos aqui, na mais alta esfera do poder, está sendo replicado pelo próprio silêncio de Trump e de gente em torno de Trump. Quem está gritando são os neocons, incluindo o supremo repelente espécime senador Lindsey Graham, gritando, esfuziando com a derrota estratégica russa e com o sucesso ucraniano. Então, bom, tudo isso está absolutamente interligado. O que todos nós aqui estamos esperando, o que a Rússia inteira está esperando e uma boa parte do planeta está esperando neste momento que eu falo com vocês, pode ser que quando vocês verem esse Pepe Café já tenha acontecido o que a gente está falando aqui, the big hit, a pegada pesada vindo lá de cima, que vai ser soltar o inferno em cima desses terroristas ucranianos, essencialmente. O big picture dessa história, o principal dessa história, o que está por cima de tudo, o que envelopa todo esse drama desenvolvido na frente do planeta inteiro, é como a Rússia pode ser capaz, é o dilema definitivo, como a Rússia pode ser capaz de enfrentar e derrotar o Ocidente coletivo, fragmentado ou não, está fragmentado completamente, entre os Estados Unidos e os chihuahuas europeus, mas com os chihuahuas europeus ainda mais enraivecidos e mostrando todos os caninos que ainda lhes restam, de uma guerra perpétua, eterna contra a Rússia. Como a Rússia pode enfrentá-los e sobrepassá-los e reduzi-los à humilhação mais profunda e infligir a todos eles uma derrota estratégica, como já está sendo infligida em Novorossia, sem provocar a Terceira Guerra Mundial. Isso fez parte da nossa conversa no nosso jantar de segunda. Eu conversei com o Alistair no dia seguinte. O consenso entre a inteligência aqui é de que isso foi uma operação de relações públicas. Os resultados práticos negativos para a Rússia, sim, foram dolorosos, mas não absurdos. Ou seja, a loucura implícita em lançar uma operação
de relações públicas para dizer para os europeus chihuahuas, desdentados basicamente, digam, olha, nós ainda somos relevantes, a gente é capaz de infligir uma derrota estratégica aos russos no território deles, da Federação Russa. Para isso, eles enterram protocolos da Segunda Guerra Mundial, eles fazem um ataque a ativos estratégicos nucleares de uma superpotência, e a repercussão do ponto de vista da resposta russa, que eles estão querendo ainda, seria uma resposta absolutamente devastadora russa, que com isso alienaria o sul global inteiro em relação à Rússia. Uma resposta nuclear russa contra a Ucrânia. É o sonho desses gangsters, no fundo. Os russos sabem perfeitamente que isso é mais uma armadilha. Uma armadilha típica de uma nebulosa terrorista, que basicamente controla Kiev. Então a resposta russa vai ser... eles estão medindo como responder sem chegar a uma resposta nuclear, mas de uma maneira que seja suficientemente devastante para esses caras começarem a entender algo do que está acontecendo no terreno de batalha, e especialmente os patrocinadores de Kiev no Ocidente coletivo fragmentado. Então, como lidar com todos esses cães raivosos sem provocar a Terceira Guerra Mundial é o dilema russo por excelência. E isso, mais uma vez, voltando desde o início da nossa conversa, explica o silêncio, porque a investigação é cuidadosa e a resposta, quando vier, vai ser também metódica e cuidadosa, tão devastadora quanto o será, sem dúvida, mas sem levar o planeta à beira de uma confrontação nuclear, que é tudo que esses, desde os neocons dementes americanos até os gangsters em Kiev, querem, na verdade. E boa parte desses imbecis europeus que não têm a menor ideia do que é uma guerra de verdade, que eles vivem com seus traseiros sentados em escritórios com ar-condicionado e não sabem o que é a realidade, nada. Então a gente está no meio agora do grande dilema. Nessas próximas horas, dias, dependendo dessa resposta russa, a gente vai aumentar o nível da loucura generalizada que é uma guerra do Ocidente coletivo contra a Rússia, mas os russos vão estar ainda mais determinados a resolver à sua maneira. Não vai ser com um kabuki em Istambul, vai ter uma sequência do kabuki em Istambul no final de junho. Vão discutir detalhes de novo, nada profundamente estratégico. A operação militar especial vai continuar e isso vai ser resolvido no campo de batalha. Ou seja, a derrota estratégica do Ocidente coletivo vai estar impressa no solo de Novorossiya e além de Novorossiya, em boa parte do que ainda resta da Ucrânia, e eles vão pagar, eles não. A população ucraniana, a gente está falando apenas de uma liderança neonazi de gangsters. Esses caras vão pagar um preço que eles não conseguem nem imaginar. Bom, muito obrigado a vocês todos. Foi um Pepcava extremamente sério. Eu tentei condensar para vocês a atmosfera em Moscou, a gravidade da situação. Não podia ser mais grave do que essa. E esperando que essa confrontação possa, pelo menos de um dos lados racional, esse lado racional aqui atrás de mim, consiga demonstrar para os irracionais do outro lado que esse capítulo vai ser fechado, mas vai ser fechado da maneira que nós decidirmos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, bom, por enquanto, toquem Deep Purple no fundo, Smoke on the Water, Fire in the Sky. É mais ou menos o que a gente Não tem Smoke on the Water aqui atrás, mas vai ter Smoke
lá em cima daqui a pouco. Oreshniks à vista. Tchau para vocês todos, muito obrigado, inscrevam-se no canal, fiquem de olho, esse mês vai ser Rússia total no Pepe Café até o final do mês e eu estou indo para Nizhny Novgorod, ou seja, a semana que vem vocês vão ter novidades do que vai acontecer nessa semana em Nizhny Novgorod. Obrigado a vocês todos, tchau, tchau.